Olha só que legal essa questão da prova da AFA de termodinâmica. Te dá um ciclo termodinâmico e pede para você calcular aproximadamente qual é o rendimento aí dessa máquina térmica. Vamos resolver? Bom, muitas vezes a pessoa resolve uma questão dessa, mas ela resolve no automático e geralmente ela não sabe nem o que está fazendo, entendeu? Então, eu poderia resolver essa questão de uma vez, mas eu queria só reforçar alguns pontos, só para eu ter certeza se você está entendendo. O rendimento de uma máquina térmica significa o quê, fisicamente? Ora, o rendimento não significa quanto ela aproveitou de quanto. Pronto, o tanto que ela aproveitou é o que tu chama de o trabalho do ciclo. E o de quanto é do calor que ela recebeu da fonte quente. Só que às vezes o aluno olha para essa máquina térmica e ele não consegue associar o que tem a ver esse diagrama com essa situação. O que tu chama de Q quente na máquina térmica é o calor recebido pela máquina. Então como é que eu vou saber o calor recebido pela máquina? Eu preciso identificar nessas 4 transformações, em qual delas a máquina está recebendo calor. Eu vou mostrar para você que a máquina recebe calor no trecho AB e no trecho BC. Calor AB mais o calor BC vai ser o calor que ela recebe da fonte quente. Professor, e o calor que é rejeitado para a fonte fria, como é que eu vou saber? É onde essa máquina está perdendo calor. Em quais etapas aqui o gás está perdendo calor? É no trecho CD e no trecho DA. Professor, eu não fazia a menor ideia. Então vamos lá. Então, se você souber o calor que a máquina recebeu da fonte quente e o calor da fonte fria, você sabe que pode calcular o tanto que foi aproveitado, o trabalho do ciclo, por essa subtração, que é quente menos que é frio. É possível também demonstrar que o trabalho realizado no ciclo é dado pelo valor numérico da área desse miolo aqui, ó, da área do retângulo. Esse resultado é super famoso. Se você estuda para a AFA, você sabe desse resultado. Quem é o Q quente nesse caso? É o calor do trecho AB mais o BC. Porque nessas 2 etapas o gás está recebendo calor. E como é que eu sei? Só olhando para o diagrama, vou já lhe dizer. Quem é o Q frio aqui, Renato Brito? É o calor CD mais o calor DA. Porque nessas etapas é que o gás está perdendo calor nesse ciclo termodinâmico. Professor, agora a questão é o seguinte, como é que eu sei em quais etapas ele está recebendo calor e em quais ele está perdendo? Pois é. Aí, para você visualizar, é o seguinte, ó. Primeiro, vamos lembrar que aqui, ó, existem as isotérmicas, né? E à medida que você vai subindo aqui nas isotérmicas, elas representam temperaturas cada vez maiores, lembra? Então, ó, será que você é capaz de saber em quais etapas a temperatura está aumentando? É só você olhar pelas isotérmicas. Professor, quando ele está indo de A para B, a temperatura está claramente aumentando. Olhe para os valores das isotérmicas, ó. Quando eu vou de B para C, a temperatura também está aumentando. De C para D, a temperatura está claramente diminuindo e de D para A, a temperatura está diminuindo. Em quais etapas o gás está recebendo calor? Tem como eu saber só olhando? Como é que eu vou saber? É assim, ó. Tem um bizu fortíssimo que é o seguinte, nas transformações isobáricas, essa aqui, ó, e nas transformações isovolumétricas, o gás está recebendo calor sempre que a temperatura estiver aumentando. E o gás está perdendo calor sempre que a temperatura está diminuindo. É fácil você perceber que isso que eu estou falando é verdade. Como é que eu calculo o calor num processo isobárico? Não é o tal do QP? Não é o tal do NCP delta T? Então, no processo isobárico, se a temperatura está aumentando, a temperatura final é maior do que a inicial. Então, esse parêntese vai ser positivo e, portanto, esse calor vai ser positivo. O gás está recebendo calor. A mesma coisa vai valer para os isovolumétricos. Você só vai trocar o CP pelo CV. Se a temperatura estiver aumentando nos isovolumétricos, professor, a temperatura final é maior do que a inicial, isso aqui vai ser positivo, isso aqui vai ser positivo. O gás está recebendo calor quando a temperatura está aumentando. E o gás está perdendo calor quando a temperatura está diminuindo. Isso que eu falei só vai servir para isobárico e para isovolumétrico. Então agora você vai conectar as ideias. Você lembra que de A para B a temperatura está aumentando? Tá, então o gás está recebendo calor nesse trecho. Tu percebe que de B para C, olha para as isotérmicas, a temperatura não está aumentando? Tá, o gás está recebendo calor nesse trecho. Agora tu percebe que o contrário está acontecendo, ó, de C para D, a temperatura está diminuindo. Ixi, o gás está perdendo calor para a fonte fria nessa etapa. De D para A, a temperatura está diminuindo? Tá, então aqui ele também está perdendo calor para a fonte fria. Recebe calor da fonte quente,
recebe calor da fonte quente. Rejeita calor para a fonte fria, rejeita calor para a fonte fria. Quem é que eu chamei de Q quente? Agora você está entendendo. Por que o Q quente é QAB mais QBC? Porque de A para B recebe calor, de B para C recebe calor. Por que o Q fria é QCD mais QDA? Porque do trecho CD perde calor para a fonte fria e do trecho DA também está perdendo calor para a fonte fria. Caraca, mas eu nunca tinha entendido esse negócio. Então vamos lá. Qual é a conta que eu vou fazer para calcular o rendimento desse ciclo? Eu vou fazer esse cálculo aqui, ó. A área do miolo, que é a área daquele retângulo, dividido pelo Q quente. Quem é o Q quente? O calor recebido pela máquina. É o calor do trecho AB mais o calor do trecho BC. Então eu vou escrever aqui, ó. A área do miolo, você tá vendo que é a área de um retângulo, ó. Base vezes altura, né? Renato Brito, quanto é que é essa base daqui para cá? 0,4 menos 0,2. 0,2 metro cúbico. Vezes a altura. A altura do retângulo, 2 menos 1. Vai dar 1. E professor, mas é 1 vezes 10 à quinta, né? É, tem razão. Mas eu não vou colocar esse 10 à quinta não, tá bom? Por quê? Porque quando eu fizer o quociente, ó, tá, vai cancelar o 10 à quinta. É, né? Vá por mim. Eu vou esquecer o 10 à quinta. Então a altura é 2 menos 1, vou colocar 1. E aí, amigão, multipliquei. A área do miolo tá dando 0,2 o quê? Vai dar joule. Porque Newton vezes metro é joule. Na verdade, era 0,2 vezes 10 à quinta, mas eu vou deixar assim mesmo. Então, isso daqui representa o quê, professor? O trabalho realizado do ciclo. Representa o Q quente menos o Q frio. É, legal. Agora, vamos calcular o calor recebido da fonte quente? Vou ter que calcular o QAB mais o QBC. O calor no trecho AB é um calor a volume constante. NCV delta T, TB menos TA. Só que você aprendeu que para gás ideal monoatômico, o CV 3R sobre 2. Mas ele deu aqui da questão. É, ele poderia nem ter dado, mas ele deu. Renato Brito, mas eu não sei as temperaturas do estado A e B. Como é que eu vou calcular a temperatura do estado A, do Acre, e do B, Bahia? Aí aqui tu vai usar Clapeyron. Qual é a temperatura TB? PV sobre NR. Lá no estado B. E como é que eu vou saber a temperatura no estado A? Clapeyron no estado A. Portanto, na hora de fazer essa continha, você está vendo que esse NR, ó, vai cortar com esse NR, ó. Então, o calor no trecho AB, São Brito, São Brito, padroeiro da física, vai ficar o quê? Vai ficar, então, essa continha aqui, ó. PBVB vai dar 0,4. PAVA vai dar 0,2. Essa conta aqui está dando 0,3 joule. Era para ser 0,3 vezes 10 à quinta. Mas vamos deixar assim. O calor no trecho BC, ó, é um calor a pressão constante. É um QP. NCP delta T. Mas, professor, mas quanto é que vale esse CP? Você aprendeu que esse CP, para gás ideal monoatômico, ele é 5R sobre 2. Professor, mas a temperatura final menos a inicial? Eu não sei a temperatura do estado C. Ele não deu a temperatura do Ceará. Mas você vai fazer Clapeyron, né? PV sobre NR. Vamos comigo? Então você já está entendendo que esse NR aqui, ó, vai cortar com esse NR aqui, ó. Então me ajude aí, ó. PCVC, quanto é que vai dar, ó? 0,8 menos quanto? PBVB vai dar 0,4. De modo que aqui está dando, então, 1 joule, era para ser 1 vezes 10 à quinta, mas eu estou ignorando aquele 10 à quinta. Então agora chegou o momento de calcular o rendimento. A área do miolo dividido pela soma dos calores. Então, o trabalho do ciclo é 0,2 joule dividido pelo calor recebido da fonte quente, ó. A soma desse calor com esse calor dá aproximadamente 0,15, 15%. E aí? E aí aquela famosa pergunta, professor, tem uma maneira mais fácil de fazer? Se tivesse, eu teria mostrado a maneira mais fácil de fazer, né? Não tem. Essa daí é para o cabo realmente mostrar se ele sabe ou não sabe termodinâmica, não é isso? E, portanto, nessa questão da AFA, estamos marcando, então, o quê? Letra B, 15%. Esse, então, é o rendimento do ciclo, tá bom? E se você ainda não conhece, acesse o site fisicacomrenatobrito.com.br. Lá você vai conhecer os meus cursos de física, os meus livros, as minhas apostilas. Aguardo você lá. Forte abraço.